Nossa última cobertura do dia, falamos sobre um atentado que aconteceu nos Estados Unidos. Isso vem depois de, na semana passada a gente cobriu, 2 funcionários da Embaixada de Israel nos Estados Unidos sofreram tiros de um extremista pró-Palestina, em Washington, D.C. Agora tem um caso em Boulder, Colorado, também triste. O que acontece foi o seguinte, a gente tem uma compilação de imagens que circulam nas redes sociais tratando do caso, se a gente tem, a gente pode soltar. Muito bem. Então, basicamente, a gente viu, essas são cenas que foram filmadas na cidade de Boulder, no Colorado. O que aconteceu foi o seguinte, um homem chamado Mohammed Soliman, de 45 anos, foi preso ontem. Ele cometeu um atentado terrorista nessa cidade. Pegou um lança-chamas caseiro, um coquetel Molotov e atirou contra o grupo Run for Their Lives. Eles basicamente é um grupo de pessoas que faz corridas toda semana para pedir a libertação dos reféns que estão sendo mantidos pelo Hamas em Gaza. Alguns dos relatos falam até que uma das pessoas que estava se manifestando era sobrevivente do Holocausto. Então o sujeito, gritando libertem a Palestina ou Palestina livre, a depender da tradução, em inglês ele falou Free Palestine, pegou um coquetel Molotov, um lança-chamas caseiro e tacou fogo contra as pessoas que estavam se manifestando. Esse aí é o sujeito, a gente recupera o nome então, Mohammed Soliman. Isso tem uma série de questões, uma série de desdobramentos, porque o sujeito que realizou isso, além de, claro, isso vir na esteira de um outro ataque que aconteceu nos Estados Unidos, bem, ele também estava lá como um imigrante ilegal. A gente vai passar pelos detalhes exatamente se era ilegal ou não, mas ele é egípcio, ele foi para os Estados Unidos, ele estava ilegalmente, ele entrou em 2022 com um visto de turista que expirou. Depois ele solicitou uma autorização do Departamento de Cidadania e Imigração e recebeu permissão para trabalhar legalmente até março desse ano. O governo anterior, então, dos Estados Unidos, durante a administração Biden, concedeu a ele esse visto para trabalhar até março desse ano. O que aconteceu foi, então, que março passou, ele estava ilegalmente no país e, claro, isso também se atrela à retórica mais ampla de um debate que tem sobre imigração ilegal nos Estados Unidos. A gente tem aqui algumas das reações das autoridades, vamos passar por parte da repercussão agora que a gente está municiado dos fatos. A gente tem um pronunciamento do diretor do FBI, o Kash Patel, que disse o seguinte... ele disse que isso está sendo investigado como um ato de terrorismo. Vale a pena acrescentar também que parlamentares de ambos os partidos, tanto republicanos quanto democratas, integrantes do governo Trump, entre outros, se manifestaram, classificando a ação como um ataque monstruoso e um ato de antissemitismo vil. Foi parte do que a gente ouviu, então, das manifestações de autoridades. A gente tem o pronunciamento do presidente americano Donald Trump. Vamos ler o que ele disse. Ele publicou o seguinte na Truth Social, a sua rede social. Ontem um ataque horrível em Boulder, no Colorado. Bom, basicamente ele colocou... aí está então. O ataque horrível de ontem em Boulder, no Colorado, não vai ser tolerado nos Estados Unidos da América. Ele entrou através da política ridícula de fronteiras abertas de Biden, que machucou o nosso país tremendamente. Ele precisa sair sob a política de Trump. Atos de terrorismo sofrerão prossecução penal à extensão máxima da lei. Isso é mais um exemplo do porquê nós precisamos manter as nossas fronteiras seguras e deportar imigrantes ilegais anti-americanos da nossa pátria. O meu coração fica com as vítimas dessa tragédia terrível e o grande povo de Boulder, Colorado. Ainda vale a pena acrescentar, foram 8 pessoas que ficaram gravemente feridas, mas ninguém faleceu até o momento. As pessoas tinham idades entre 52 e 88 anos, então era um protesto de pessoas mais velhas aí. Uma delas está em estado grave, uma das 8. Essa foi a reação, então, do presidente americano Donald Trump. A gente tem mais algumas das repercussões. O Stephen Miller, que é frequentemente um dos porta-vozes da Casa Branca, que fala muito sobre imigração, um sujeito que foi muito fundamental nas redes sociais ao longo da eleição e comumente fala as coisas mais bruscas do governo. Claro, não que esse governo não fale ele próprio coisas bruscas. Disse o seguinte: um ataque terrorista foi cometido em Boulder, no Colorado, por um imigrante ilegal. Ele recebeu um visto de turista do governo Biden e então ficou depois de seu visto. Em resposta, ele conseguiu um work permit, uma permissão para ficar aqui trabalhando. A imigração suicida precisa ser completamente revertida. Então a questão de política fronteiriça veio à tona em peso conforme os oficiais do governo Trump se manifestavam a respeito do assunto. A gente trouxe também a manifestação de 2 democratas para ter uma perspectiva equilibrada para o público. Isso é o que disse o governador do estado do Colorado, ele que é um democrata. O pronunciamento dele disse que os pensamentos ficam com o povo que foi ferido por esse ataque hediondo e alvejado na comunidade judaica. Boulder é forte e nós superamos tragédias juntos
e nós iremos passar por essa também juntos como uma comunidade. Eu falei com o prefeito Brockett e o meu governo está trabalhando de perto com as agências legais federais e locais nessa tarde do ataque. Ele então agradece às pessoas que fizeram os salvamentos imediatos, etc. Ele segue falando o seguinte: vários indivíduos foram brutalmente atacados enquanto traziam atenção aos ataques terroristas da faixa de Gaza, melhor dizendo, aos reféns que são mantidos em Gaza há 604 dias. O ódio é inaceitável no Colorado para todos e eu condeno esse ataque terrorista. Foi o que disse então o governador do estado. O líder da minoria no Senado, Chuck Schumer, que é um democrata de Nova York e também judeu, disse que esse era um ato de terror antissemita repugnante e disse que, quando o antissemitismo é permitido crescer, quando se espalha sem controle e muitos preferem desviar o olhar, a história já nos mostrou onde isso leva: ao ódio, à violência, ao terror. O antissemitismo pura e simplesmente não tem lugar na América. Mais uma vez, judeus são deixados em estado de choque diante de repetidos atos de violência, foram as palavras do senador democrata, ele, claro, uma liderança democrata histórica. A gente ouve então o que disseram alguns republicanos e alguns democratas a respeito do assunto, em uníssono na condenação, e os republicanos puxando essa retórica quanto à imigração ilegal. O premier de Israel, Benjamin Netanyahu, também se manifestou dizendo que os ataques antissemitas ao redor do mundo são resultado direto de calúnias sangrentas contra o Estado e o povo judeu, e isso precisa acabar. Ele então destaca, claro, que isso aconteceu há 2 semanas do assassinato de 2 jovens funcionários da Embaixada de Israel a tiros em um evento em Washington. Na ocasião, o atirador falou: fiz isso pela Palestina, fiz isso por Gaza. Eu pedi que a nossa apuração trouxesse também alguns dados a respeito de antissemitismo. A gente tem o seguinte: vocês veem ao meu lado uma imagem que vem de um relatório da ADL, Anti-Defamation League, a Liga Antidifamação, uma das principais organizações do mundo que rastreia a questão de ataques contra judeus mundialmente. A nossa apuração traz o seguinte: esse é um relatório publicado em abril, às vésperas do aniversário de 80 anos do Dia da Vitória dos Aliados na Europa, que marcou o fim da Segunda Guerra Mundial. Aponta um crescimento expressivo de ataques e ameaças contra judeus em 7 países, com as maiores populações judaicas fora de Israel, por isso o J7 também na capa do relatório. Entre 2001 e 2023, o número de incidentes de antissemitismo aumentou em 227% nos Estados Unidos, 185% na França, 83% no Canadá, 82% no Reino Unido, 75% na Alemanha, 23% na Argentina e 11% na Austrália. 11% na Austrália. Para a gente entender o impacto proporcional disso, porque diferentes países têm diferentes tamanhos de populações, na Alemanha foram 38 ataques ou ameaças para cada 1.000 judeus. Na Austrália, o número quadruplicou em apenas um ano. Em 2024, nos Estados Unidos, foram mais de 9.000 casos de antissemitismo, que são 5% a mais em relação ao ano anterior. Mas, claro, o ano de 2023 foi também onde houve muitas questões de antissemitismo, na esteira dos ataques de 7 de outubro em Israel. Nos Estados Unidos também houve um crescimento quanto ao antissemitismo. A gente coloca isso numa perspectiva histórica mais ampla, 1979 até 2024, 930% de aumento em termos de ataques antissemitas. 79 foi quando os dados começaram a ser monitorados por essa organização, a ADL. Em 2024 foram 196 agressões físicas, 21% em relação a 2023 de aumento, 2.600 casos de vandalismo, 6.500 episódios de assédio contra judeus. A gente tem também um relatório da CONIB, isso com dados no Brasil, para a gente fazer também um paralelo. A gente temos então o press release a respeito do relatório. No mês passado, divulgado pela CONIB, a Confederação Israelita, em parceria com a Federação Israelita de São Paulo e o Departamento de Segurança Comunitária, foi um aumento de 350% nos casos de antissemitismo em 2024, comparado ao ano anterior. Um aumento de 350%, então chegaram relativamente perto de quadruplicar. E enquanto isso, vale a pena a gente trazer também atualizações a respeito do que acontece em Gaza. Foi rejeitada pelo Hamas uma proposta de cessar-fogo oferecida pelos Estados Unidos e já aceitada por Israel. Esse é o pronunciamento de Steve Witkoff. Quando a gente falou a respeito desse assunto pela última vez, enquanto a gente estava ao vivo, Netanyahu aceitava os termos e Israel aceitava os termos para um novo cessar-fogo. E a situação agora é a seguinte: isso aconteceu no final de semana. A gente tem as palavras de Steve Witkoff. Ele disse: eu recebi a resposta do Hamas à proposta dos Estados Unidos. É totalmente inaceitável e só irá nos fazer retroceder. O Hamas deveria aceitar a estrutura de proposta que nós colocamos adiante como a base para conversas em breve.
que podem começar imediatamente na semana que vem. Essa é a única forma que podemos chegar a um cessar-fogo de 60 dias nos dias adiante, no qual metade dos reféns vivos e metade dos que já estão falecidos irão para casa para suas famílias e poderemos ter conversas próximas, substantivas de negociação em boa-fé para tentar chegar a um cessar-fogo permanente. Veio então a recusa do Hamas. Segundo Witkoff, novamente, então, esse é o único caminho viável para fechar um acordo de cessar-fogo de 60 dias em breve. Isso acontece também num contexto mais amplo no qual a gente fala de uma situação delicada na faixa de Gaza. Netanyahu também busca um equilíbrio entre seus objetivos militares e legitimidade internacional. Desde o final do último cessar-fogo, em março, tem uma dificuldade muito grande para que auxílio humanitário entre em Gaza e Netanyahu tem sofrido também muito desgaste internacional a respeito dessa situação. Houve incidentes onde, isso aconteceu na semana passada e também novamente nessa semana, as pessoas invadiram centros de armazéns de grãos, armazéns com auxílio humanitário e buscaram comida. É dito que é uma situação humanitária muito grave na faixa de Gaza. Diferente de outros momentos no conflito, essa mais grave agora, que também gera desgaste internacional para o premier israelense. É uma situação que a gente aguarda para ver como se desdobra. O bloqueio israelense já dura 11 semanas, ele foi flexibilizado recentemente, mas houve críticas de que essa flexibilização para a entrada de auxílio humanitário não foi o suficiente. Israel afirma que é necessária uma alternativa ao sistema atual de distribuição de ajuda humanitária para impedir que o Hamas desvie suprimentos de civis palestinos. O grupo nega, diz que não está fazendo isso, que não está desviando o auxílio humanitário. Ontem, as forças de defesa de Israel divulgaram um vídeo com imagens de drones que mostravam homens armados em Gaza atirando contra civis que tentavam coletar ajuda humanitária. Segundo o exército de Israel, o Hamas tem feito tudo para impedir a distribuição efetiva de suprimentos na faixa de Gaza. Então, é difícil verificar também quais dos vídeos são verdadeiros de ambos os lados e a gente aguarda para ver o que acontece em termos do bloqueio em Gaza. Ao público fica então a informação e a gente aguarda os próximos capítulos. Quanto ao cessar-fogo, veio a negativa do Hamas a respeito do assunto.